Bom dia, turma. Tudo bom com vocês? Eu espero que todos vocês estejam bem, estejam conseguindo acompanhar as nossas aulas e entender os conteúdos que nós temos trabalhado. Basicamente, nesses nossos dois últimos capítulos, nós vamos trabalhar figuras geométricas planas, ou polígonos. Em especial, nós trabalhamos os triângulos e os quadriláteros. Até então, a gente aprendeu bastante característica dessas duas figuras. E nas últimas aulas, nós trabalhamos medidas de superfície, que fazem referência às áreas desses polígonos. Especificamente na última aula, nós aprendemos as fórmulas que são utilizadas para o cálculo da área dos paralelogramos e para a área do triângulo. Por isso, na aula de hoje, nós vamos fazer a resolução dos exercícios que tratam justamente sobre a área do triângulo. Exercícios esses que começam na página 159 do livro. Vale lembrar que, a partir dessa semana ainda, nós vamos fazer o início da nossa revisão. Então, se vocês tiverem dúvida em algum dos conteúdos que nós estudamos, entrem em contato e sempre mandem as mensagens falando sobre o que vocês têm dúvida. Abram o livro na página 159 e vamos iniciar a nossa aula de hoje. Livro aberto na página 159, vamos à nossa primeira questão, que pede que a gente calcule a medida da área de cada um dos triângulos. Nós temos 3 triângulos diferentes e nele estão as medidas indicadas. A gente vai fazer o cálculo da área de cada um deles. Lembrando que a fórmula para o cálculo da área de um triângulo funciona como a multiplicação da base pela altura e a divisão desse resultado por 2. Na letra A, temos um triângulo com base 7 e altura 6. Então, vamos lá. Será a base, que é 7, vezes a altura, que é 6, e esse resultado dividido por 2. 7 vezes 6 é igual a 42, dividido por 2, 21. Portanto, a área do triângulo da letra A é igual a 21 centímetros quadrados. Letra B, triângulo de base 5 e de altura 6,2. A área vai ser a base, que é 5, multiplicada pela altura, que é 6,2, dividido por 2. Resultado dessa multiplicação e divisão por 2 é igual a 15,5. Portanto, a área desse segundo triângulo é 15,5 centímetros quadrados. Letra C. Triângulo de base 2,4 e de altura 3. Faremos 2,4 multiplicado por 3 e dividido por 2. Resultado disso, 7,2 centímetros quadrados é a área desse terceiro triângulo. Muito simples, basta a gente fazer a aplicação da fórmula que nós aprendemos, base vezes altura, dividido por 2. Podemos, então, ir à segunda questão, que diz o seguinte: a área do triângulo abaixo mede 10 centímetros quadrados. Percebam que na primeira questão nós estávamos procurando esse valor, o valor da área. Aqui, ele já está nos sendo dado, que é 10 centímetros. E a altura é 5, desculpem. Qual é a medida da base desse triângulo? Vamos escrever a fórmula para facilitar. A área de um triângulo é igual a base vezes a altura dividido por 2. Bom, vamos substituir aqui os valores que a gente tem. A gente tem a área, que é 10, que é o que está dizendo na nossa questão. Nós não temos a base, que é quem a gente vai descobrir, mas nós temos a altura, que é 5, e dividido por 2, que é da fórmula. Vejam só, para descobrir esse valor que nós queremos, nós vamos precisar fazer a multiplicação
desse 2 por esse 10, porque a gente vai precisar isolar o valor de B. Como o 2 está dividindo, passa para o primeiro membro multiplicando. Então, vai ser 10 vezes 2, que dá 20, que vai ser igual a B vezes 5. Percebam que o B está multiplicando 5. Então, ele vai passar para o primeiro membro em forma de divisão. E 20 dividido por 5 é igual a 4. Portanto, a base desse triângulo é igual a 4. Também não é uma questão difícil. Basta nós fazermos a aplicação da fórmula e substituirmos cada uma das letras que nós temos pelos valores que nos foram informados até chegar no nosso ponto final, que nesse caso era o encontro do valor da base. Terceira questão. O esquema abaixo apresenta a maneira como Pedro dobrou uma folha de papel retangular e também algumas medidas obtidas. Vejam aí que ele tem uma medida 8,7, 29,5 e 21 centímetros. A questão pede que a gente calcule a área aproximada da parte sombreada. Essa parte sombreada forma um triângulo. Bom, nós precisamos saber quem é a base e quem é a altura desse triângulo. A altura nós já temos, que é 29,7. E para fazer o cálculo da base, vamos subtrair 21, que é um dos lados, por 8,7. E essa vai ser a medida da base do nosso triângulo. Isso dá como resultado 12,3. Como 12,3 é a base e 29,7 é a altura, vamos multiplicá-los e, aplicando a fórmula, dividir por 2. Resultado dessa multiplicação e divisão por 2 é aproximadamente 182,6. Essa aqui é a área aproximada dessa área sombreada que tem formato de um triângulo. Dando continuidade, vamos à quarta questão, que está na página 160 do livro. Desenhe no plano cartesiano os triângulos cujas coordenadas dos vértices estão indicadas nas fichas. Vamos lá, vou fazer o desenho dos 3 triângulos que ficarão da seguinte forma. Olha só, temos os 3 triângulos. Esse triângulo aqui é o que tem as coordenadas dos vértices A igual a 0, 0, B menos 2 e 0 e C menos 1 e 2. Esse outro triângulo aqui é o que tem as coordenadas dos vértices D, E e F. E esse terceiro é o que tem as coordenadas G, H e I. Para fazer a construção, basta vocês analisarem linha e coluna e ligarem os pontos respectivos aos valores numéricos. Se tiverem dúvidas, entrem em contato. Vamos então continuar a nossa correção. E logo abaixo nós temos o seguinte. Agora, calcule a medida da área em centímetros quadrados. O triângulo ABC tem como base 2, porque são 2 quadradinhos que o formam na base, e a altura também 2, porque são 2 quadradinhos da altura. Então, vai ser 2 vezes 2, dividido por 2. 2 vezes 2, 4, dividido por 2, 2. Portanto, a área desse triângulo é igual a 2 centímetros quadrados. O triângulo DEF, que é o lá de cima, tem como área 1, porque é só um quadradinho que forma sua base, e como altura 2, porque são 2 quadradinhos que formam a sua altura. 1 vezes 2 dividido por 2, dá 2 dividido por 2, que é igual a 1. Portanto, a área do segundo triângulo é 1 centímetro quadrado. E o triângulo GHI tem como base 2 quadrados e como altura 3. 2 vezes 3 dividido por 2 vai ser igual a 6 dividido por 2, que é 3. Portanto, a área do terceiro triângulo é igual a 3 centímetros quadrados. Dando continuidade, vamos à quinta questão. Para a festa junina de uma escola, serão produzidas bandeirinhas com formato de triângulo isósceles e de quadrado.
O triângulo isósceles é aquele que tem pelo menos 2 lados iguais. De modo que a medida da base da bandeirinha triangular seja igual à medida do lado da bandeirinha quadrada. Lembrando que um quadrado tem os 4 lados iguais. Sabendo que as bandeirinhas medem 225 metros quadrados de área, determine a medida da altura da bandeirinha triangular. Como uma das bandeirinhas é um quadrado, que tem 4 lados iguais, e aí está dizendo que a área é 225, para descobrir cada um de seus lados, nós vamos tirar a raiz quadrada de 225, que vai ser igual a 15. Essa medida 15 também vale para o triângulo. A área dele também é 225, que é quem? A base dele, que é 15, vezes a altura, que nós não sabemos quem é, dividido por 2. Isolando h, como nós fizemos na questão anterior, encontraremos ele igual a 30. Portanto, a altura da bandeirinha triangular é 30 centímetros. Sexta e última questão. O perímetro de um triângulo mede 45. Perímetro de uma figura é a soma de todos os lados. Calcule a medida da área desse triângulo, sabendo que sua altura é 13. A questão está dizendo que ele é um triângulo equilátero, ou seja, tem os 3 lados iguais. Quando somamos os 3, o resultado deu 45. Para saber quanto mede cada um, basta dividir 45 por 3, encontrando como resultado 15. Como a altura dele é 13 e a base é 15, vamos multiplicar 15 por 13 e dividir por 2, tendo como resultado 97,5, que é a área desse triângulo. Se vocês tiverem dúvidas nessa atividade ou nos assuntos anteriores, entrem em contato e até amanhã na próxima aula.